Lucas, capítulo 16, do 19 até o 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Amém, irmãos? Esperar um pouquinho, tem ainda irmãos localizando. Já estaremos detalhando, lendo essa passagem que nos fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Nós vamos ver um momento importante ali, né? Assim está escrito: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Você pode tomar seu assento? Vamos continuar a leitura no versinho 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Duas mortes. Aqui, um que era uma pessoa bastante humilde, e outro que era uma pessoa que era, como a Bíblia diz, né, uma pessoa que provavelmente não passasse tanta necessidade porque era rico. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui já está falando do rico, né? Quando ele se deu conta da sua situação, quem sabe ele esperava que quando morresse ele fosse para um lugar de paz, de tranquilidade, de calmaria, não é? Porque na verdade é o que todos querem. É um assunto que muitos não falam e nem gostam de falar, né? Sobre a morte, o que vem depois da morte. A palavra de Deus nos mostra que depois da morte, ou nós estaremos num lugar abençoado, ou num lugar de tormento. E foi o que estava acontecendo aqui, conforme essa nossa leitura que estamos fazendo, acompanhando aqui, né? Que aconteceu com o rico. O rico morreu e foi para um lugar de tormento, no Hades. E estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vejam, irmãos, que depois da morte, isso é importante. Eu gostaria que os irmãos tivessem a máxima atenção no culto. Depois da morte, a pessoa ela fica consciente. Ela tem consciência do lugar que ela está permanecendo. Se é um lugar abençoado ou se é um lugar de sofrimento. E aqui o rico, estando consciente, depois da morte, né, ele viu que ele estava num lugar de sofrimento, lugar de tormento, como a Escritura nos mostra. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Vejam o sofrimento. Vejam o sofrimento que estava essa pessoa. Disse, porém, Abraão respondeu a ele:
Filho, lembra-te de que recebeste os meus bens em tua vida, e Lázaro, somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Lázaro estava também tendo consciência porque tinha morrido. Ele estava tendo consciência da sua bênção. Enquanto o rico estava tendo consciência do seu sofrimento, Lázaro estava tendo consciência da sua bênção, que ele estava num lugar de consolo, de paz, de alegria, de serenidade. Imagina a alegria de Lázaro. E além disso está posto, aqui continua a explicação, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Havia um lugar para os salvos e havia um lugar para os não salvos. E entre esse lugar e o outro lugar havia um abismo intransponível. Quem estava aqui não podia passar para lá, e quem estava lá não podia passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Aí o sofrimento era tanto que o rico começou daí a fazer outras apelações. Não é? Como ele teve uma resposta negativa, então conscientemente ele pensou: vou fazer outra apelação. E aí ele fez essa apelação: digo, rogo-te, pois que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles estão em vida, eles têm os profetas, então é bom que eles ouçam os profetas. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que se aproximam de nós e nos falam coisas, né, para o nosso bem, para a nossa edificação pessoal, né? Coisas que vão contribuir com a nossa vida, contribuir com o nosso caminho, né? Com a nossa jornada, e muitas vezes nós damos as costas. Isso acontece com muitas pessoas. Às vezes se deixa a única oportunidade, talvez a melhor oportunidade que se teve na vida, para ter uma vida melhor, e se joga fora, se dá as costas. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca deve ser desprezada, nem tampouco aqueles que são portadores de coisas que vêm a somar para a nossa vida, que vêm a nos edificar, e muitas vezes a nos abrir os olhos, né? Fatos, às vezes, acontecimentos que nós deixamos passar despercebidos. Quem sabe por desprezo, quem sabe porque estamos desatentos, ou quem sabe porque não valorizamos, às vezes, as coisas de Deus e as pessoas que Deus manda para nos ajudar, para nos abençoar, e nós não percebemos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Terrível isso, não é, irmãos? Tudo que nós fizermos nas nossas vidas, nós temos que fazer enquanto o nosso coração está lá no tum-tac, né? O coração está batendo.
Quando o pulmão está naquele movimento de folha, né? Inspira, expira, inspira, expira. Quando estamos assim, ainda podemos decidir. Muitos ainda esperam para decidir quando vem a doença. É um fato que a gente fala, e já me aconteceu de falar essas coisas e pessoas perto, né, não aceitarem de bom grado. Mas é uma realidade. Às vezes a pessoa deixa chegar ao sofrimento para tomar uma decisão. E não é uma atitude sábia, não é o melhor caminho diante de Deus. Mas enquanto o pulmão está respirando, quando estamos respirando, estamos com vida, temos a oportunidade, o livre-arbítrio de decidir o que nós queremos para as nossas vidas. Isso nós estamos falando de ressurreição. A maior parte das pessoas não se preocupa com isso. Um dia nós passaremos, mas continuaremos a viver num lugar de bênçãos, como Lázaro, se viu naquele lugar de forma consciente, ou então no lugar de tormentos, como aquele rico que fala aqui por parábola, de forma consciente acordou no lugar de tormento, de sofrimento. E depois não tem, depois que isso acontece, segundo a Escritura, não tem volta. Não tem volta, não tem arrependimento, não tem um jeitinho brasileiro, não adianta. Ali está tudo consumado. Por isso que vale a pena a gente estar nesse caminho. Irmão Kiko? Vale a pena a gente glorificar a Deus. Vem problema, vem dificuldade às vezes, O inimigo ataca a gente até no pensamento aqui, começa a botar minhoca aqui, mas quando a gente tem Jesus, quando a gente está firmado nesse caminho, na fé, a gente não desiste. E Deus dá força. Deus nos dá força, Deus nos consola. E é assim que nós devemos caminhar. A cada dia, orando, lutando, quem sabe às vezes gemendo, chorando, mas com alegria na alma, nunca perdendo essa esperança, nunca perdendo a nossa fé, sabendo que nós temos uma recompensa. Amém, irmãos? Vamos orar então, vamos colocar em pé. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, te glorificamos, desde já te agradecemos, Senhor, por cada alma, Senhor, que nessa noite está aqui, por cada família que está aqui presente ou representada. Nós glorificamos o teu nome, Pai. Sentimos alegria, Pai, em estar nesse lugar, Pai. Reservar esses poucos instantes para estar junto contigo, Senhor, aprendendo nesta casa de oração, Pai, te bendizendo, Pai, te louvando, te glorificando. Rogamos a Ti, Pai, que cada um que veio aqui nessa noite seja abençoado. Seja abençoado, Senhor, na sua vida, Pai. Seja consolado. Nós sabemos que as dificuldades são muitas, a opressão é tamanha, Senhor. Todos os dias o inimigo ronda, Senhor. Anda ao derredor, tentando derrubar aqueles que estão um pouco fracos na fé, Senhor. Por isso, nessa noite, nós rogamos que venha fortalecer, Senhor, cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Abençoar também as suas famílias, as nossas famílias, Pai, os nossos filhos, aqueles que fazem parte, Pai, da nossa vida, Senhor. Venha, Senhor, fortalecer os nossos ministérios, Pai. As diaconias, os diáconos, a pastora, enfim, todos aqueles que servem, que trabalham na obra, aqueles que auxiliam também, Senhor. Abençoa todos, Senhor. Nós sabemos que Tu tem um plano de salvação na vida de cada um de nós. E que esse plano avance, Pai, para que um dia nós todos estejamos num lugar abençoado, no lugar de paz, serenidade, alegria, como a parábola de Lázaro nos mostra, Senhor. Porque outro lugar existe, Senhor, mas que ninguém, Senhor, dos que aqui estão, venha fazer parte desse lugar. Por isso, firma cada vez os nossos passos nesta terra, Senhor. Firma os nossos propósitos, Pai. Firma, Senhor, os nossos atos, que possamos dar bom testemunho, Senhor. Enquanto estivermos aqui nesta terra, Senhor. Abençoa, Senhor, esse lugar aqui nesta noite, com o Teu Espírito Santo, Pai, alegra, Senhor,
dá livramento, Pai, da cura da enfermidade. Senhor, nós sabemos que com o abrir e fechar de olhos, Senhor, Tu podes curar, Pai. Tu tens o poder, Pai, todo o poder é dado a Ti no céu e na terra, Pai, para extirpar essa enfermidade, Pai. Que alguém está passando nesse momento, Pai, seja repreendido, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. E que a Tua harmonia e a Tua paz, Pai, se façam presentes em cada lar dos que aqui estão, Pai, daqueles que Te ouvem, Pai, nesta noite, Pai. Nos abençoa mais uma vez nesse culto e nos dá a direção do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos.